Fala galera, tudo beleza? Eu tinha tentado gravar um vídeo antes contando a história de como que eu comecei a fazer as vendas na rua, né? Tipo, que pra quem não sabe, eu faço vendas tentando montar meu negócio na internet, sabe? Tipo, eu tava estudando marketing digital, mas não na escola, eu comprei uns dois cursos aí pra poder aprender. Eu comprei o primeiro, era R$19,90, eu não consegui entender muita coisa. Aí um outro que eu comprei, eu ganhei outro de brinde, foi uns R$197 mais ou menos. Sim, foi R$197. Ia sair uns 297 e eu consegui por 197. Mas aí o que acontece? Eu estava estudando esses cursos, só que o que pega? Eu queria contar a história de como é que eu comecei a vender na rua. Sim, eu vendo. Ali, ó, tem meu carrinho de doce, a caixa aqui térmica. Tá meio desorganizado, mas é isso mesmo. Eu gosto de mostrar as coisas como que realmente são. Entendeu? Na real, como que realmente estão. Não são desorganizados, mas no momento estão, entendeu? Porque nem todo dia. Mas vamos e convenhamos, vamos até o assunto aqui, né? Eu comecei a vender na rua foi no início de 2023 e foi no dia 7 de janeiro de 2023 que eu comecei. Eu tô falando um pouquinho mais rápido que eu tinha gravado um vídeo que ficou um pouquinho lento. Eu não consegui explicar tudo que eu queria no tempo que eu queria, mas eu vou conseguir aqui. O que acontece? Acontece que eu não comecei com as vendas sem ser na rua na lá em 2023. Eu comecei um pouquinho antes, em 2021. Eu tava meio que trampando ali de servente com meu pai para algumas coisas aqui de casa, uma vez ou outra. E eu mostrei uma ideia para ele de vasos de cimento, que eu vou até deixar aí na tela para vocês. Não é exatamente o que eu mostrei, mas é do tipo que eu tô falando. Vaso de cimento para planta, sabe? Tipo orquídea, esses negócios assim, sabe? Aquelas plantas que sua mãe deixa na varanda ou que algum parente seu deixa. Tipo num vaso de planta só para enfeitar, sabe, a casa. Aí o que acontece? Eu tentei aprender como é que fazia, mostrei o vídeo pro meu pai, a gente achou da hora, a gente pegou e começamos a fazer com o dinheiro que eu tinha, entendeu? Só que o que pega? O dinheiro que eu tinha e tal na época ali, que tipo, eu tinha varrido uns terreiros pra minha avó e tal, umas coisas assim, ajudei a capinar, tipo, uma parte entre a casa da minha avó e um lugar lá que tem, aí, tipo, nasci uns matos lá e eu meio que capinei lá. Aí eu ganho dinheiro, certo? Nessa época eu me lembro. É um tipo um vãozinho curto, não tipo um lote grande, não. Um vãozinho curto, nessa época em 2021. O que acontece? No meio dessa história, eu tô falando, acontece aqui toda hora, o que acontece, né? Vício de linguagem, mas indo direto ao ponto. Eu e meu pai, a gente fez uns vasos de cimento, só que nem todos venderam. Eu consegui vender dois, entendeu? Tipo, cada um era R$40, eu fiz um desconto para minha avó, fiz os dois a R$60, vendi os dois vasos, né? De cimento, dois coelhos numa cajadada só. Aí, nessa época eu tinha 13 anos de idade, né? Aí, só que eu não tinha conta no banco, aí eu tive que mandar o dinheiro para a conta da minha mãe, né? Aí, em troca do dinheiro físico, para ficar comigo. Aí, eu tô tentando me lembrar o que eu fiz depois. Deixa eu lembrar aqui. Faz tempo, né? 2021, agora já estamos em 2025. Nessa época aí eu tava indo meio mal na escola, eu tentei me empenhar um pouco na escola, larguei as vendas, só que eu vi que na escola, por mais que eu me empenhasse, eu não ia chegar na onde eu queria. Só que mesmo assim eu ainda continuei e tal. Sabe quando você continua a fazer uma coisa, mesmo com peso na consciência de que aquilo não vai te levar até onde você quer chegar, mas você continua por uma circunstância externa, sabe? Tipo, seus parentes estão dizendo que isso é o caminho bom para você e tal, e você não quer continuar aquela coisa, mas você continua, né? Aí eu fui continuar na escola em 2021, 2022, até que em 2022, o que acontece? Eu passava, toda vez que eu ia voltar da escola, eu passava perto de uma distribuidora. Tipo, minha escola ficava perto de uma distribuidora.
Aí quando eu tava passando no meio do caminho, eu passava lá, olhava, eu pensava, ó, legal, as coisas de festa. Só que muitas vezes passando lá, eu comecei a raciocinar um pouco. Eu pensei, pera, se aqui é uma distribuidora e tem os produtos mais baratos do que na loja, por que que eu não compro para eu poder vender? Aí eu fiquei com esse pensamento na cabeça e tal. Eu lembro que eu ficava na integrada, sabe? Tipo, integrada, para quem não sabe, é basicamente quando você estuda em escola pública e você fica uma parte do dia, tipo, se você estuda de manhã, a integrada é à tarde, ou se você estuda de tarde, a integrada é tipo de manhã, entende? Aí, tipo, nessa época eu devia ter uns 14 anos, eu ficava na integrada e tal, só que eu nunca tinha ficado lá. Eu fui entrar na integrada só pra ver como é que era, eu vi que não era lá aquelas coisas e tal, tinha uns pessoal que ficava fazendo bobeira lá. Eu pensei, pô, eu tenho 14 anos, na época eu tava, tipo, com uns 14 anos e tal. No ano que eu comecei a vender os doces de fato, tava no final dos 14 anos. Nessa época aí eu tava no começo dos 14 anos. Só pra vocês terem uma noção. Final dos 14 anos, 2023. Início dos 14 anos, 2022. O que que acontece? Eu já tava com essa ideia na mente, só que meus amigos eles não estavam alinhados com essa ideia. Tipo, eu pensando em começar a vender alguma coisa, meus colegas falando de bobeira e tal. Acabava que a gente voltava da escola junto, entendeu? Aí depois cada um ia pra sua casa. Aí, tipo, aí eu ficava pensando, tipo assim, pô, mas eu não posso contar essa ideia pros meus amigos, senão eles vão rir. Se eu contar essa ideia pros meus pais, eles vão criticar antes de todo mundo, provavelmente. Por causa que qualquer coisa diferente do normal que você contar, provavelmente é o mesmo destino, né? Aí as pessoas vão criticar até normalizar. Aí o que que acontece? Aí eu fiquei pensando, pô, eu quero montar um negócio. Eu ia pra escola meio que obrigado, sabe? Quando você vai pra escola assim, você nem quer ir, mas você tá indo, você fica tipo, nossa, eu tô indo nesse lugar aqui porque meus pais querem que eu vou, mas o que eu quero pra minha vida não é isso. Entende? Aí você se sente meio que levado pela correnteza, sabe? Não vou segurar o celular com a mão mesmo aqui. Continuar, né? E basicamente eu fiquei me sentindo assim até o início de 2023, quando meu celular deu problema e meu carregador também. Comprei paçoca para vender, vendi a primeira caixa toda e a segunda eu vendi pela metade do preço. Meus pais discutiram um pouquinho comigo e tal, qual que é a necessidade de você fazer isso? Então, meu pai não tanto que ele até me entendeu, minha mãe e minha avó discutiram um pouco, mas isso aí eu relevei. Naquele dia eu fiquei tenso, triste, desanimado, fiquei no meu quarto pesquisando formas de fazer dinheiro com a internet. Depois que eu tinha voltado das vendas da rua. Isso aí eu acho que foi no dia 7 de janeiro de 2023. E aí, o que que acontece? Eu vi vários canais. Quando você pesquisa isso, você cai em diversas coisas, né? Dropshipping, que mais? PLR, afiliados, mercado de infoproduto, que mais? Criar canais dark para ter monetização, entende? Se afiliar a produtos físicos. Só que nessa época eu sabia que era possível pelo esse vídeo que eu vi, só que eu não sabia por onde que eu ia começar, entendeu? Qual caminho que eu ia seguir. Eu me peguei num dilema que tinha vários caminhos para eu seguir, eu não sabia escolher um para que eu podia seguir, entendeu? Porque todos eram bons, só que aí eu ficava indeciso, aí o tempo passava e eu não sabia o que fazer. E o que acontece, né? Passado um certo tempo, chegaram a volta às aulas, né? Comprei material escolar e tal, não foi lá aquelas coisas. Comprei uns dois cadernos, algumas canetas aí, e é isso aí mesmo. Uns dois, não, acho que foi uns três, aí depois comprei uns quatro, sete cadernos. Só que aí eu cheguei lá achando que ia ser de boa. Quando eu fui ver, era 21 matérias.
21 matérias. É matéria que não acaba mais. Aí o que que acontece, né? Pô, 21 matérias aí é osso mesmo, né? Se eu não tava conseguindo ir bem em uma, imagina em 21. Aí beleza, né? Eu ia pra escola e tal, assistia aula, fazia as atividades. O começo do ano foi até tranquilo. Só que eu conseguia, eu voltei a parei um tempo aí com a venda na rua e tal. Aí mais tipo uns 10 dias depois eu voltei a vender na rua. Uns 12, 13 dias, acho que uns 15 dias aí eu voltei a vender na rua na época. Por causa dessa discussão aí eu tive que ficar uns dias sem vender. Aí 15 dias depois, indo pra escola e tal, eu tinha comprado uma caixa de paçoca escondido com o meu dinheiro que eu já tinha feito. Aí eu devolvi pro meu pai o dinheiro que eu tinha pegado emprestado com ele, tipo, da caixa de paçoca que eu tinha pegado lá pra eu comprar, né? Tipo, na época eu saí escondido com o dinheiro escondido do meu pai, uns 20 reais. Não, tipo, nem. Eu ia pedir ele, só que eu fiquei com receio. Eu peguei o dinheiro, comprei a caixa de paçoca, vendi e devolvi o dinheiro pra ele. Era só 20 reais. Porque minha ideia era pegar o dinheiro emprestado para começar meu negócio e depois devolver a mesma quantidade que eu peguei, entendeu? Não era certo isso, mas tá. Qual outra alternativa eu tinha? Eu podia ter outra, só que eu não sabia no momento. Mas eu devolvi para ele e ainda devolvi alguns reais a mais, entendeu? Do dinheiro meu, do meu negócio. Tipo, eu dei um retorno para ele por causa que meu negócio me deu dinheiro. Aí, sei lá, eu acho que eu dei uns 5 reais a mais para ele por causa disso. Aí, o que que acontece? Deve ter, eu acho que foi mais ou menos isso. Tô tentando resumir a história aqui. Eu tô me lembrando pouco a pouco aqui do passado, porque o passado, quando você começa a lembrar dele, você não lembra todos os pontos inteiros, entendeu? Sempre fica um porém, sabe, faltando, entendeu? E resumindo a história, teve umas brigas na minha escola e tal, os pessoal pegaram muito no meu pé porque eu vendia na rua e tal, uns professores falavam que eu não ia ter futuro, algumas coisas desse tipo, mandavam indireta na sala de aula e eu ficava calado, os alunos riam e eu só abaixava a cabeça e tal, aí eu fui desanimando das atividades, tipo, teve um dia que eu caí em mim mesmo, tipo, no meu subconsciente, assim, eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais essas coisas, não. Tipo, as atividades e tal, aí esse professor falou, uai, por que você não tá fazendo as atividades e tal? Falei, olha, não é isso que eu quero pra minha vida. Ele falou, e o que você vai fazer da sua vida? Eu falei, eu vou fazer venda. Ele falou, mas você é muito novo para decidir alguma coisa da sua vida. Aí eu falei, uai, eu tomei essa decisão. Aí o que que acontece? Aí eu deixei as coisas acontecendo do jeito que tava, meus colegas foram discutindo comigo, tava tendo muita ameaça. Tipo, um colega meu tava pegando meu pé nessa época aí tava muito chato essa situação, aí acabou que tomou espaço na minha mente. Na hora de eu sair para fazer minhas vendas, eu não tava conseguindo oferecer os produtos feliz, com a felicidade genuína, parecia que eu tava me sentindo meio oprimido, entendeu? Tipo, por mais que eu falasse a fala que eu falo pra mim fazer as vendas, não parecia que eu tava com a mesma emoção, tipo, nossa, oi, tudo bem? Você quer comprar de mim e tal, sabe? Eu não tava com essa mesma felicidade, sabe? Eu tava mais, tipo, oi, tudo bem? Você quer comprar aí comigo? Eu tava mais caído, sabe? Por causa que essas coisas acabavam que mexia com a minha mente, entendeu? Aí acabou que eu passei mal, tive um surto nessa época aí e esse tempo que eu passei mal, tive esse surto aí, que eu fiquei me recuperando também, e eu aproveitei para aprender um pouco sobre marketing digital.
eu peguei um caderno que eu ficava anotando um tanto de coisa de marketing e tal, que eu via nos vídeos no YouTube. Aproveitei nessa época aí que eu tava de tempo, né? Não podia vender, não podia estudar, não podia fazer nada, tava de licença. Aí eu fui ler e tal, fui entender basicamente, fui ler as coisas que eu tinha escrito e escrever mais coisas que eu ficava pesquisando. Só que acabou que deu uma obesidade de informação, eu tava tipo aprendendo mais coisas do que eu realmente fazia. Tentei criar uns perfis dark nessa época aí também, para vender produto, tipo como afiliado e tal. Não deu muito certo. Tipo, perfil anônimo, eu pegava publicação de tipo outro perfil e tentava colocar no perfil e tal. Não que as pessoas apareciam, mas que onde não tinha pessoas aparecendo, sabe? Só, tipo, sei lá, perfil de bolo de pote. Aí um tanto de foto de bolo de pote e tal, um tanto de coisa assim. E no final um e-book, tipo, com, sei lá, 10 receitas de bolo de pote na bio. Entendeu? Que eu geraria um tráfego orgânico pro link da bio. Só que acabou que eu não tive tanta paciência com tanta coisa assim e o tempo foi passando e no ano seguinte desse acontecimento eu já voltei para a escola e só que para uma escola diferente. Só que agora as coisas pioram só um pouquinho, sabe? Antes era 21 matérias. Meus amigos, agora nessa outra escola era sabe quantas matérias? 27 matérias. Aí beleza, né? Cheguei lá pleno, fiz as atividades e tal. Aí eu. Só que era tempo integral também. Antes era tipo, a aula era 6 horas, você ficava na escola, na sétima hora você ia embora. Nessa outra aí, no ensino médio. Como eu repeti o ensino médio, nessa outra escola aí que eu fui, que para essa outra escola que eu fui, era em tempo integral, sabe? Tipo, você chegava de manhã e ia embora de tarde. Aí, tipo, lá para umas 4h20, 5h20 eu tava chegando em casa. Na época. Isso aí em 2024, né? Só que aí eu aproveitava essa volta para casa para eu vender na rua. Tipo, eu levava uma caixa de paçoca, eu comprava a caixa de paçoca, levava dentro da mochila e colocava menos caderno, mesmo sendo mais matéria. Depois eu pegava a folha de um caderno, passava pro outro, fazia umas maluquices dessas. Ou só anotava num documento no celular, levava para casa e anotava no caderno, aí só que ficava uma bagunça, sabe? E eu percebi que eu não era aquilo que eu queria para minha vida. Novamente, eu caí no meu subconsciente, eu pensei, olha, eu não quero me fazer uma coisa porque eu tô sendo obrigado, eu quero fazer uma coisa porque essa coisa vai contribuir para eu chegar no lugar que eu preciso de chegar na minha vida, que eu quero chegar. E eu tava vendo o que que tava mais contribuindo para eu chegar no lugar que eu queria, se eram as vendas na rua ou eu ir na escola. E dada a minha conclusão, eu percebi que as vendas na rua, ainda que contribuísse pouco, tipo, para eu chegar no lugar que eu queria, contribuía muito mais do que eu ficar numa sala de aula ouvindo um tanto de matéria que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. E eu sei que pode ter gente que pensa que às vezes um emprego dá estabilidade. Meu, estabilidade não existe. Não, tipo, não existe, tipo, 100% de estabilidade. 100% sem nenhuma falha, não tem como. A não ser que o cara empreende e,
tipo, coloca o dinheiro dele em renda passiva, sabe? Em renda fixa. A não ser que o cara empreende e coloca o dinheiro em uma renda fixa, sabe? Tipo fundos imobiliários, alguma coisa assim, sabe? Caixinhas do banco, um negócio assim para dar um pequeno rendimento ali. Só que para o cara ter um rendimento considerável bom, o tanto de dinheiro que esse cara teria que colocar ali não tá escrito, entendeu? Tipo, isso porque tem uns investimentos que é renda variável, mas aí é falando de renda fixa. Tipo, o cara empreendeu, tirou o dinheiro, guardou ali nos fundos imobiliários, sabe? Tipo, nas caixinhas do banco, entendeu? Se o cara tiver numa corretora, é nos fundos imobiliários, tal, Tesouro Selic, essas coisas assim. Isso aí eu aprendi no YouTube também, em alguns cursos que eu comprei, depois que eu saí da escola, mas aí o que acontece? Desde quando eu estava na escola, eu estava querendo sair de lá. E eu não tenho nada contra, mas por causa que meus objetivos não estão alinhados com o que eles estavam ensinando, só isso. Um ponto principal que as vendas na rua, elas me trouxeram, foi de como encarar o medo de falar com as pessoas, entendeu? Porque, pra quem não sabe, eu tinha um medo de, tipo, na hora de eu chegar pra falar com a pessoa, falar alguma coisa que desagradava e tal. Aí as vendas na rua, elas meio que tiraram esse medo, sabe? De entender que no final a gente é todo mundo ser humano, entende? Dá pra gente conversar tranquilo e tal. Aí a venda na rua foi pra me aproximar também das pessoas, pra eu poder, tipo, melhorar minha fala e tal. Eu ainda falho muito na fala, porque é lógico que eu sou um ser humano, né? Pô, ninguém é perfeito. Mas aí o que que acontece? Eu tirei vários ensinamentos com a venda na rua. Um deles foi que no final nós somos todos seres humanos. Então você não precisa ficar com medo tremendo, não, de se eu for oferecer um produto para alguém que a pessoa vai pensar tal coisa. Não, calma, não é bem assim. Você oferece um produto para a pessoa. Tipo, eu vou dar um exemplo. Ah, sei lá, vou pegar alguma coisa aqui perto de mim. Imagina que eu estou vendendo esse fone aqui. Isso aqui é um fone, tá? Imagina que eu estou vendendo esse fone. Ah, meu, você compraria esse fone de mim? Qual que é a sua playlist favorita de você ouvir música? Cara, eu não sei, mas você pode colocar aí no celular pra mim? Pega um fone aí, que eu pego outro pra nós ouvir. Ah, mas eu não tenho fone, mas eu posso te vender. Gerar demanda antes de trazer oferta. Isso aí foi só um exemplo, sabe? Tipo uma metáfora aqui que eu usei no vídeo pra poder mostrar o que eu tô falando. Esse exemplo do fone. Gente, não julga, minha garganta tá terminando de melhorar. Essa semana eu tava meio gripado, meio resfriado aí. Mas indo direto ao ponto. Depois dessa época aí, 2024 eu saí da escola. Aí 2025 eu continuei as vendas na rua. Lógico que não deu para ir todos os dias, porque eu tô tentando conciliar com o digital agora. Antes era conciliar a escola com as vendas na rua, agora é conciliar as vendas na rua com o digital, sabe? Aí, tipo, eu fiquei uns dias sem ir fazer as vendas na rua, mas eu tô me dedicando. Tipo, tem um treinamento que eu comprei, tipo, tem um curso que eu comprei que ele ensina, tipo, estratégia de tráfego pago e orgânico. Só que o que que eu pensei? Pô, eu vou aprender o orgânico aqui, porque imagina uma situação onde eu não consigo um caixa para tráfego pago, tipo assim, de imediato e tal. Que eu falo uma semana, 2 semanas, 3 semanas. É... Imagina que eu preciso de gerar tráfego, mas eu não tenho tanto dinheiro. Tráfego que eu falo é circulação de pessoas, entendeu?
Por isso que tem o tráfego orgânico e o pago. O pago é aquele que você roda um anúncio e você pode mostrar seu produto ou seu serviço para mais pessoas. O orgânico você também pode fazer isso, criando perfis, mostrando seu serviço. Vou te dar um exemplo. Se você, tipo, é um barbeiro, você vai mostrar os cortes de cabelo dos seus clientes, tal, tudo no perfil. Aí vai colocar seu WhatsApp para contato, aí as pessoas vão poder agendar corte de cabelo com você pelo seu perfil do WhatsApp. Quer dizer, pelo seu perfil do Instagram ou TikTok, entendeu? E te chamar no link da bio, que é o WhatsApp. Nossa, eu travei. Foi meio cabuloso essa trava minha. Mas vocês entenderam basicamente o que eu falei. Que é chamar a atenção das pessoas e levar elas para uma zona de conversão. Que nos perfis a gente chama a atenção das pessoas e leva para uma zona de conversão. Onde que é essa zona de conversão que seria? Pode ser o WhatsApp, entendeu? Eu tentei fazer isso diversas vezes, deu errado. Teve vezes que, tipo, eu não parava para pensar que essas coisas levam tempo, entendeu? Tipo, construir uma audiência, tipo, construir uma audiência leva tempo. E eu tava sendo muito imediatista nessa época, entendeu? Pensando muito a curto prazo, sendo que tudo que for para ser uma coisa grande, assim, que vai alcançar muita gente e tal, tudo isso leva tempo. Tudo leva tempo nessa vida. Não adianta eu, tipo, começar, sei lá, terminei de aquecer um perfil aqui, 72 horas, agora eu vou colocar o primeiro vídeo, vai alcançar muita gente. Ainda não. Pode ser que sim, mas, meu, na maioria das vezes, não. Então, o que que acontece? Depois desse tempo que eu saí da escola e tal, eu fui mexer no digital. Aí eu errei várias vezes, teve várias vezes que eu nem sabia o que que era funil de venda, eu estava tentando fazer. Aí depois eu fui aprender o que que era funil de venda. Aí eu fui aprender o que que era copywriting, entendeu? Que é meio que fala escrita. Fui pesquisar uns vídeos de persuasão, esse trem assim, sabe? Eu fui aprendendo, fui buscando, sem saber qual que era o rumo certo, mas mesmo assim eu tava buscando alguma coisa para eu saber. Porque nessas horas a informação que você consegue vai te ajudar a chegar onde você quer. Aí eu tomei a decisão de comprar um curso. Comprei o curso lá, R$19,90, aprendi algumas coisas, não foram tantas coisas, né? Na real, eu até que aprendi, só que eu tinha medo de aplicar, tipo, calma, tipo, isso foi muito rápido, será que eu nem entendi direito, mas e se eu aplicar, entende? Aí eu fiquei meio inseguro de já ir e, tipo, colocar em prática, e eu fui e comprei um curso que era 197. Aí esse aí eu já me senti mais seguro para fazer acontecer, porque eu tinha desembolsado um valor um pouquinho maior para comprar o curso, entendeu? Então, tipo, pô, custou meu dinheiro agora. Então, tenho que fazer isso aqui dar certo. E depois disso, eu fui vendo as estratégias, você tinha que aquecer alguns perfis e tal. Tanto de etapa do funil de vendas que tinha. Tem várias coisas, entende? Tem as etapas do funil de venda até chegar na zona de conversão. O que mais? Tem que aquecer as estruturas orgânicas para você. Aquecer os perfis não é extremamente necessário, mas é bom que você faça isso, porque isso aí aumenta a probabilidade das pessoas virem até você e conversar com você, entendeu? Tipo, a pessoa te chamar na DM. Aí você começa a conversa na DM, acaba que ou você leva a pessoa pro WhatsApp para fidelizar o cliente, e se a pessoa comprar com você, ela poder vir e comprar de novo, caso ela perca seu contato do TikTok ou Instagram, entendeu? Só que eu tava indo fazer esse funil, que era um funil que consistia em mandar as pessoas do TikTok pro Instagram e depois pro WhatsApp. Só que o que que acontece? Não deu muito bom porque entre as duas plataformas
Quando eu ia colocar o Quando eu ia colocar o perfil do Instagram na bio do TikTok, tava dando um erro de solicitação inválida. Eu pesquisei como é que resolvia, só que eu não consegui resolver. Isso aí já é depois de muito tempo, já passou ano passado, é esse ano. Esses dias, inclusive. Aí eu tava tentando resolver isso e não tava conseguindo. Aí eu resolvi dar meu jeito, né? Eu pensei, né? Não seja por isso, vou dar meu jeito aqui. O que que eu fiz? Refiz o funil só que de uma forma diferente. TikTok, YouTube e WhatsApp. Tipo, mandar as pessoas de um lugar que gera mais tráfego orgânico para um lugar onde vai gerar mais retenção e pode dar um certo storytelling, que é a pessoa prestar atenção enquanto você fala, para depois levar a pessoa para poder comprar um produto de você, certo? Só que meu propósito inicial quando eu criei esse canal não era isso, era tipo colocar vídeo tipo de coisas que eu às vezes consigo, tipo ter um vídeo com o unboxing do meu notebook, tem um vídeo que eu tipo ensinei um tutorial de como criar logo usando o Leonardo AI. E eu quero continuar no marketing digital sim, tipo, eu tentei várias vezes e tava, tipo, no início nem computador eu tinha. Tipo, na real, tem meu computador, só que esses dias ele deu um BO na tela, eu levei pra resolver e por isso no momento eu não tô com ele. Mas no início nem isso eu tinha. Será que é agora que eu vou desistir? Só que provavelmente eu vou continuar a venda das ruas, não, a venda na rua em paralelo com o digital, entendeu? Sei lá, eu posso ter algumas ideias de vídeo, tipo, mostrando, sei lá, mostrando minhas vendas na rua, entendeu? Tipo, alguma coisa assim. Eu não sei, eu acho que é bom vocês deixarem umas ideias de vídeo aí nos comentários, entendeu? Mas esse vídeo é mais para contar a história de como é que tudo se iniciou, né? Na real, não é tudo, é uma. Na real, isso aqui é um pequeno resumo, deu 32 minutos aqui e 43 segundos mais ou menos. 40 e alguma coisa, 50 segundos, mais de 30 minutos de vídeo aí é o resumo. Porque se fosse para contar tudo desde o início mesmo, com pequenos detalhes, eu ia demorar muito tempo. Então eu preferi fazer esse resumo aí. Resumindo tudo, aconteceu muitas coisas, eu ainda faço as vendas na rua e decidi tentar mais uma iniciativa aqui no digital. Tipo, eu tinha tentado iniciar várias vezes e não deu muito certo. Em perfis que eu não aparecia, eu decidi aparecer e ser natural aqui. Ó, eu tô sendo sincero com vocês, esse aqui é o celular que eu usava na época lá, LG K22, lá em 2023, sei lá, entre 2020 e 2023 eu usava esse celular aqui, só que em 2020 eu não sabia de marketing digital, essas coisas. Isso aqui é do meio de 2020 para o final de 2020, não, do meio de 2020 para o final de 2023, aí no início de 2024. Eu tava com o celular que eu tô gravando aqui. E é isso aí, espero que tenham gostado. Muito obrigado aí. Eu tô pensando em algumas ideias de vídeo, ainda não tenho ao certo aqui no meu subconsciente o que eu vou fazer, tipo, de ideias de vídeo aqui. Mas eu acho que seria bom mostrar as vendas na rua também, se vocês quiserem. Muito obrigado aí. Falou.